Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento. Hoje, segunda-feira, dia 13, que acabou fechando parecendo uma sexta-feira, dia 13, né? Um fechamento ruim aí para o nosso mercado, para quem acompanhou, né? A gente acabou fechando com uma alta aí, uma queda expressiva aí de 1,3%. Principalmente com o mercado sendo pressionado aí a partir das 15 horas, mais ou menos, tá? Vamos dando boa noite pro pessoal que tá chegando, antes da gente começar a falar de mercado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Vini Lopes. Bastante gente chegando. Como vocês sabem, hoje a gente vai adotar uma... Boa noite, Edu Sanches. Como vocês sabem, a gente vai adotar então essa nova... Não é um novo formato, né? Mas eu vou dar realmente preferência para falar com vocês dos papéis aí que vocês estão com vontade de ouvir, né? Boa noite, Dani. Então, eu vou esperar só mais alguns minutinhos para o pessoal ir chegando aos poucos. E aí, a hora que eu já começar a falar do Ibovespa, vocês já podem começar a mandar os ativos que vocês querem escutar a respeito, tá? Esperem um pouquinho só, vamos dar mais alguns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite, Anderson Bicalho, como vai? Mais um dia hoje realmente... Parece que estava esperando eu fazer fazia tempo que eu não postava alguma coisa na minha página e eu fui justamente postar que o mercado estava parado, meio que esperando alguma coisa acontecer, principalmente de olho nos balanços das empresas americanas que começaram a sair. Acho que passou 15 minutos depois que eu fiz a postagem, começou o tiroteio, né? Será que essa queda foi devido ao youtuber que está falando mal do mercado financeiro? Não creio. Não creio. Teve um discurso de um presidente do Fed, né, que falou que o mercado provavelmente ia sofrer um pouco mais por causa do coronavírus. Nesse mesmo momento começou a sair notícias aí de que alguns estados que estavam reabrindo, né, as suas economias nos Estados Unidos poderiam ter que adiar isso, e aí foi o que aconteceu realmente, que acabou azedando um pouquinho mais o humor, né? E aí a gente caiu em queda livre, digamos assim. Exatamente, Califórnia fechou novamente. E aí, o que acontece, né? A gente estava fazendo um dia de baixíssima volatilidade, né? Tirando o candle de abertura do Ibovespa, que às vezes eu digo que não conta, já que não existe gap, né, no índice. A gente estava trabalhando aí até 3 horas da tarde numa amplitude de 500 a 600 pontos, mais ou menos, entre máxima e mínima. Estava menor do que aquele dia que a gente conversou, né? Dia 3 de julho, que foi o dia do feriado de 4 de julho americano, né? Foi antecipado em um dia. Eis que, de repente, começou esse tiroteio, fez a gente fechar, bater, inclusive, na mínima do dia anterior. A gente acabou fazendo até um engolfo, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, tá? Ou seja, um dia que acabou ficando feio. Vamos agora começar a falar então, como eu disse para vocês, não vou ficar entrando muito em o porquê do que aconteceu, quero mais focar em conversar com vocês sobre os ativos que vocês têm preferência, tá? Vamos lá então, gente, podem começar a mandar já os papéis, e eu vou começar a falar agora com vocês do Ibov. Deixa eu fazer a transição aqui, pronto, tá aqui. Gráfico do Ibovespa. A gente, como eu disse, não existe, né, gap no gráfico do Ibov, mas se existisse a gente teria aberto com gap de alta, né? A gente trabalhou boa parte do dia em território positivo, tá? Mas sem grandes oscilações, até que veio o fatídico 15 horas aí e tudo começou a derreter, né? A gente fechou então com uma queda aqui, vamos lá, de 1,33%, voltamos aí para baixo dos 100 mil pontos, inclusive voltamos para baixo dos 99 também, né? Fechamos nos 98.697 pontos, fechamos na mínima, né? Ou seja, os leilões também foram ruins então para o Ibovespa, tá? E aí acabamos então fazendo um pequeno engolfo de baixa, já que a gente foi acima da máxima de ontem e fechamos abaixo da mínima. Suporte para o Ibovespa é justamente aquela resistência que demorou para ser rompida, né? Lá na região dos 97.500 pontos aproximadamente.
O que eu quero para o Ibovespa, algo que a gente já vem então conversando desde a semana passada, é o Ibovespa provavelmente vai testar essa região pela essa movimentação que fez hoje, tem boas chances, tá? Caso ele vá testar então essa região, eu não quero que ela seja perdida, quero que segure lá e volte o mais rápido possível para cima da média também de 8 períodos, que aí pode indicar uma retomada no movimento de alta. Se começar a fechar abaixo dos 97.500, né, aquela resistência que eu espero que tenha se transformado em suporte, a gente pode ter um pouquinho de dor de cabeça, digamos aí, as coisas podem começar a ficar um pouquinho mais enroladas. Se a gente olhar as últimas movimentações do Ibovespa, a gente viu que ele já está trocando, como tinha feito quando estava naquela época, né, antes de fazer o rompimento, dias de alta com dias de baixa. Então, hoje foi aqui, dia de queda. Sexta-feira, dia de alta. Quinta-feira, dia de queda. Quarta, dia de alta. Terça-feira passada, dia de queda. Segunda-feira, dia de alta, né? Foi o último... Segunda-feira foi a última sequência de 2 dias que a gente teve do mercado seguindo, né, quando ele produziu aquele rompimento, que ele conseguiu seguir pelo menos 2 dias seguidos aí na mesma direção. A partir daí que produziu o rompimento, o mercado ficou bastante indeciso, é o que a gente está vendo agora, tá? Então a gente não quer ver ele fechando abaixo dos 97.500 novamente, para não voltar para aquela zona da bagunça, e principalmente não perder esse último fundo mais importante aqui do final de junho, tá? Lá da região dos 93.300, né? Se ele já voltar para dentro dos 97.500, aumenta bastante a chance dele vir testar essa região aqui próximo dos 93.500 lá embaixo, e aí se perder lá as coisas podem começar a se complicar para o Ibov no curto prazo, tá bom? Vamos falar um pouquinho de dólar futuro. Dólar futuro que voltou hoje de novo lá para aquela região de resistência, continua trabalhando ainda entre a região dos 5.406, 5.407 mais ou menos, e o suporte lá embaixo no 5.270, tá? Estou arredondando esses números. Continua brigando dentro dessa região, também não vejo muita coisa que fazer. Se ele conseguir romper a partir de amanhã, por exemplo, essa região dos 5.407, aí pode começar a mostrar a força compradora mais forte. Se voltar a cair, ele deve continuar dentro de um cenário mais lateral, que a gente já tinha mostrado aqui, né? Eu estou com as linhas marcadas aqui no gráfico, vocês podem ver depois. E aí se ele fechar abaixo dos 5.270, dos 5.265 mais ou menos, aí ele pode mostrar um pouquinho mais de força vendedora, tá? Mas as médias continuam alinhadas para cima, fortes indícios ainda de que ele possa romper para cima, esse 5,41, vamos arredondar aí para 41, por exemplo, e testar o último topo, né? Lá também no finalzinho de junho, que foi a última máxima que ele fez quando ele fez o pivô de alta, tá bom? Então vamos aguardar a movimentação do dólar também, tá? E por fim, hoje foi um dia tão travado, né, mas tão maluco que eu acompanhando o Ibovespa ele ficou com passo de espera um bom tempo. O SP500 chegou a andar bem, né, que é o nossa principal referência, e o Ibovespa não saía do lugar. Aí quando o SP500 resolveu cair, aí o Ibovespa acompanhou para baixo. Não acompanhou para cima, mas acompanhou para baixo. Parece que estavam esperando, imaginavam aqui os investidores esse cenário mais negativo talvez se desenhando, né? Falando agora de FIX, e FIX fazendo uma movimentação estranha e chegou naquela zona de suporte que eu tinha comentado com vocês. Bateu lá nos 2,75, região de mínimas aqui lá de meados de junho, né? Para quem se lembra, tá aqui, essa região de mínimas aqui de meados de junho, tá? A gente fez 2 testes nessa região e agora a gente está chegando pela primeira vez. E aí a gente marca digamos que agora o IFIX começa a trabalhar numa zona mais lateral, entre essa faixa dos 2.750 pontos e os 2.823, tá? Uma região praticamente aí de 100 pontos, um pouquinho menos, tá? Pode ser uma zona de compra essa região do IFIX, tá? Caso ele consiga se segurar aí e entrar a força compradora a partir de amanhã. Se ele vier fechar abaixo dessa região, ele pode também começar a ficar um pouquinho mais estranho, tá? Então cuidado para quem está buscando aí fundos imobiliários nesse momento,
tá bom? Dito isso, deixa eu passar rapidamente agora pelos papéis da minha carteira, que começou o dia muito bem e acabou nem tanto, né? Estou aí com risco de 3 stops, para quem só estava com um stop até agora, digamos assim, em todas as operações. Se vier 3 de uma vez aí, pode me deixar chateado, mas faz parte, né? Eu estou com 3 operações já protegidas e 3 que ainda não conseguiram andar a meu favor, né? Vamos falar de todas elas agora, começando com TOTUS. TOTUS fez uma outside bar hoje também. Se eu tivesse antecipado já o meu stop para a mínima de ontem, já que ele teve a sua máxima rompida, eu teria estopado hoje, mas eu mantive, né? Como eu venho falando para vocês, mantive o stop então abaixo da mínima aqui do dia 9 de julho, tá? Já estou com um gain aqui então garantido, isso se não abrir com um grande gap de baixa amanhã, por exemplo, já tem um gain garantido na casa de 4%, pelo menos aqui em TOTUS, tá? Vamos aguardar para ver se o papel consegue, né, voltar a subir e não me tira dessa operação agora, tá? O stop estava mais abaixo aqui da mínima, na verdade, do dia 8. Como a gente teve, né, no dia de hoje o rompimento da máxima, tanto do candle de sexta quanto de quinta-feira, e ele voltou, eu já preferi subir também então o meu stop para a mínima desse candle de quinta-feira, que teve sua máxima rompida, mas não teve sua mínima rompida ainda. Então o meu stop de proteção está lá, tá? Outro papel que fez uma movimentação que foi meio que digamos assim, exagerando um pouquinho, mas foi meio que do céu ao inferno, né? Não chega a ser tudo isso, mas foi Via Varejo. Via Varejo deixou um sinalzinho de reversão feio no dia de hoje, depois de ter tido uma alta bem interessante ao longo do dia. Chegou a subir quase 8%, né? E veio fechar bem próximo à mínima. Como o candle de hoje, rompeu a máxima de sexta-feira, já trouxe meu stop para baixo da mínima de sexta, que está muito próximo também da mínima de hoje. A mínima de sexta foi lá em 17,50, a mínima de hoje 17,51. Então lá nos 17,49 a gente cai fora. Quem se lembra, eu estou com meia mão apenas, né, no papel, não consegui trabalhar com a mão cheia, mas já gera um lucro interessante aí na casa de 12,5% mais ou menos, tá? E por fim, Vale também, dos papéis que ainda estão me dando gain, né? Vale também deixou um sinal aí que indica uma reversão de curto prazo. Como o candle de hoje rompeu a máxima do candle de sexta-feira, meu stop foi para baixo da mínima de sexta-feira, abaixo dos 56,16. Aqui já não é um ganho tão grande assim, está na casa de menos de 1% de ganho, tá? Mas vou proteger e vou seguir com a minha estratégia, com o meu trade system, tá? Agora vamos para o setor aqui, a segunda metade da carteira, que é a metade do pânico, brincadeira, né? Mas a metade que não está indo bem. Curioso que todos os papéis hoje, acho que CCR ou não, mas todos chegaram a trabalhar bem próximo do meu preço de entrada e acabaram voltando bastante junto com o resto do mercado, né? Dani falando que Vevara é 30, espero que sim, espero que chegue lá sem me tirar, né? Minha saída está lá perto dos 29 alguma coisa, nem lembro agora, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com ela. Se ela me tirar e depois gerar a entrada de novo, a gente vai sem problema, tá? Sandra, nos ensina a fazer esse stop passo a passo. Eu posso comentar, Sandra, deixa eu passar pelos papéis, Sandra, já que eu já falei algumas vezes, hoje eu tentar atender, né, as dúvidas aí de todo mundo, e aí eu venho tentar no final do dia falar um pouquinho sobre como eu conduzo a minha operação, tá, as minhas operações. Vamos lá, Sula 11. Sula 11 que eu estou com meia mão no papel também, meu stop, deixa eu deixar aqui no stop até, está lá abaixo dos 44,06, né? Ainda não foi, né? O papel que está demorando para ou vir me dar um preço médio que está com uma entrada nessa linha aqui dos 45,65, né? Para poder melhorar a mão, ou pelo menos ver se vai embora, né? Hoje a máxima do papel foi 1 centavo acima do meu preço de entrada, e aí não deu para fazer muita coisa, nem pensar em proteção, nem pensar em aumentar a mão. Continuo aí no meio desse tiroteio, né? Eu fiz uma compra praticamente de rompimento que não conseguiu se confirmar. Então agora tem que aguentar esse calor aí, digamos, um pouco. Não tem muito o que fazer, né? Agora realmente é questão de paciência um pouco aqui.
ou vai pegar, vai me estopar, né? Ou vai embora, não tem muito o que fazer. Quem sabe ele vem, pega pelo menos o meu preço médio e volta a subir, para mim seria o melhor dos mundos, né? Vim até os 45, 65, completar a mão e o papel voltar a subir. Mas já está começando a me incomodar essa demora em fazer uma coisa ou outra, faz parte. CCRO, esse aí eu já estou com a mão cheia, né, no papel, já fiz o meu preço médio, baixar aqui para casa dos 15,07, mas hoje fez um inside candle feio, né? Abriu na máxima e fechou na mínima. O volume não foi assim tão alto, mas começa a me sugerir que vai testar meu stop de novo lá abaixo dos 14,05. Tá próximo, né? Mais 1,5 de queda aí, ele começa a brigar na minha região de stop. É esperar para ver se o papel vai testar lá a volta subir ou se vai me colocar em modo de stop automático, ou seja, fechou abaixo dos 14,05, vou ver a mínima que fechar abaixo dessa região e cai fora abaixo dessa mínima. Tem que esperar um pouquinho, ainda não tirou, tá? Mas começa a ficar mais complicada a situação para o papel também. E por fim, Ipera que eu já tinha feito uma compra mais de suporte, acreditando que era um suporte com reforço, digamos assim, da média de 200, mas é um papel que é impressionante, né? Desde que eu fiz a entrada, ele todos os dias, foram 5 dias, ele bateu no meu preço de entrada e voltou, bateu no meu preço de entrada e voltou, ou seja, aquele cenário que a gente como trader menos quer ver, né? Que é o seu preço de entrada vira uma região de resistência, né? Aí a gente fica realmente chateado, para não falar outra coisa, quando o papel começa a fazer isso, mas não tem muito o que fazer. O meu stop está muito claro aqui, fechando abaixo dos 31,67 e eu vou marcar a mínima do candle que fechar abaixo dos 31,67 e caio fora. Aqui pelo menos é um stop teórico inicial mais barato, né? Um stop inicial na casa de 4%, tanto que eu estou com a mão cheia, mas também começa a demorar demais para desenvolver. A gente tem agora a média de 8 períodos abrindo em relação à média de 21, então não tenho muito o que fazer com o papel, realmente esperar um pouquinho, vou seguir a minha estratégia, tá bom? São esses os meus papéis. Então julho está um pouquinho estranho, digamos ainda assim, para as operações. Vamos ver se melhora a partir de agora, né? Vamos para as perguntas de vocês. Deixa eu molhar o bico antes. E a gente vai começar com o papel que muita gente está perguntando. Muita gente quer IRBR. Vamos lá, foi Mito, Capitão e mais uma galera perguntando hoje de IRB. Vamos lá. IRBR3. O papel fez hoje um candle de alta com volume legal até, né? Subiu 5,65%, só que chegou a subir muito mais, né? Chegou a subir 12,70%, quase 13%, né? Entre o fechamento e a máxima do dia. O papel chegou a subir 13% no dia de hoje, deixou um candle que parece, né, um martelo invertido, uma estrela cadente, testando uma região anterior de resistência, que foi o suporte perdido, a média de 21 períodos, tá? Que está lá nos 10,04, ou seja, mostrou que apesar do dia de alta, encontrou resistência nessa região anterior que tinha sido perdida, né? Ou seja, o suporte anterior se transformou em resistência, tá? Não vejo compra de maneira alguma no papel ainda, apesar da alta de hoje, não vejo compra mesmo, tá? A gente está com todas as médias alinhadas, stop a terra em modo venda e deixando, dependendo de como as pessoas gostam de encarar esse candle, até um sinal de venda pelo tamanho da sombra que ele deixou no dia de hoje. Principalmente se o papel vier abaixo da mínima de hoje, tá? Caso o papel venha abaixo aqui dos 9,30, ele pode acionar até estratégias de venda, dependendo de quem está vendo o mercado, como está acompanhando, tá? Não vejo compra ainda, vou começar a acreditar que o papel pode começar a ganhar mais força se ele conseguir fechar para cima dos R$10, tá? Acima dessa região também que se transformou em resistência, que foi um fundo anteriormente perdido, lá nos 9,90, tá? Enquanto ele estiver para baixo dessa região, inclusive se voltar a cair, eu vejo mais sinais de venda do que de compra, tá, gente? Então, eu sei que tem muita gente ansiosa, eu sei que tem bastante gente posicionada no papel, mas vamos com calma. O papel ele está com todas as médias alinhadas para baixo,
está trabalhando com stop ATR em modo venda, a gente consegue ver. Ele não está tão claro fazendo um cenário de topos e fundos descendentes, o papel está muito bagunçado, né? Mas a maioria dos critérios me indica ainda tendência de queda para ele, tá? Não consigo ainda ver entradas e a sinalização de hoje, apesar da alta, também não é das melhores por essa sombra grande que deixou justamente numa região de resistência, tá? Tô falando de Guilherme de IRBR3, tá bom? Bom, pronto, falamos desse. O outro, agora quem perguntou foi o Diogo, também um dos papéis mais perguntados aqui, CVCB3. O papel que parece que começa a querer ganhar vida, né? Ganhar força. Não deixou hoje uma sinalização das melhores, bateu também numa zona de resistência e segurou. Tinha comentado já na semana passada, esse papel eu quero ver ele fechando, tá? Acima dos 22,50 para ele ganhar uma região de resistência e começar a deixar a gente numa situação um pouquinho mais interessante. Ele já está com stop ATR em modo compra. Quem se aventurou a comprar, por exemplo, o rompimento da máxima aqui do dia 9, já pode estar numa situação até um pouquinho mais interessante. Foi o tipo de operação que eu não vi entrada porque não teve um volume legal, mas ela era também tecnicamente viável. Eu gostaria de ter visto ela com mais volume para ficar mais interessado, digamos assim. O que eu ainda gostaria de ver no papel é ele fazer, quem sabe, mais uma pernada de alta e tentar entrar num possível pullback, tá? Para quem está posicionado, a gente está vendo que agora o papel não conseguiu romper essa resistência nesse primeiro teste, tá? Perto dos 22,50. Na verdade, a resistência está, deixa eu ver exatamente, 22,47. Ele até fechou um pouquinho acima hoje, mas deixando ainda uma longa sombra, né, superior, o que aumenta ainda bastante o risco, né, de uma entrada, porque não conseguiu, digamos, confirmar um rompimento legal, bonito, para o papel realmente desenvolver de uma maneira mais interessante, tá? Para quem está posicionado, o ideal é que o papel não volte agora para baixo do último fundo, que é justamente a mínima desse dia 9 que eu falei para vocês, que está lá na região dos 18, deixa eu ver aqui, dos 18,35, tá bom? Essa é uma região na qual quem está posicionado no papel não gostaria de ver ele voltando lá para baixo, tá bom? Deixa eu ver que tem bastante papel hoje aqui. Vamos lá. Próximo papel da nossa lista, SAPR4. SAPR4. Galera aqui opera bastante Sanepar. Cada um me pergunta de um. Já recebi pergunta de SAPR3, SAPR11, SAPR4. Pessoal diversificando aí suas operações em Sanepar. Enfim, papel com todas as médias alinhadas para cima. Hoje, como maior parte do mercado sofreu também, né? Chegou a trabalhar uma boa parte do dia em alta, mas veio fechar bem próximo à mínima, volume quase na média, papel fechou acima da média de 21 períodos, pelo menos, tá? Ele começa a marcar de maneira mais clara uma região de resistência, tá? Aqui na região dos 6,36, tá? Dado pelas algumas máximas do final de junho e do comecinho de julho, tá? O que eu não gostaria para ver para o papel agora, para continuar acreditando num movimento mais forte de alta, é que ele venha para baixo de um fundinho que ele fez aqui lá, digamos, nos últimos 10 dias aí de junho, lá na região dos 5,93, tá? Ele começa a ficar, ele está dentro, então a gente pode ver que ele começa a ficar dentro de um espaço mais lateral também, assim, né, nesse momento. O ideal então é que, se ele continuar caindo, ele segure nessa região dos 5,93, dependendo do tipo de estratégia, até dá para gerar algum tipo de entrada, ou o mais ideal ainda para ele mostrar força é que ele volte mais rápido para cima, com o fechamento acima dos 6,36, onde aí ele pode retomar um movimento mais forte de alta. Eu tenho stop ATR dele em modo compra também lá no 5,90, bem próximo desse fundo do 5,93. Então, caso ele se bata no 5,93, 5,90 e segure nessa região, pode gerar uma compra bem interessante, já que a gente vai estar segurando num fundo importante, junto com o stop ATR e ainda com o alinhamento das médias de
200 períodos e 21, então vale a pena ficar de olho, tá, no papel. Agora, fechando abaixo de 5,90 pode, como eu sempre digo, azedar no curto prazo a situação de Sanepar, tá? A SAPR4. Edu Simões perguntando aqui de Gol 4. Vamos lá, Gol 4. O papel que continua, deixa eu ver, Stop ATR, continua em modo venda Stop ATR, razão pela qual eu não venho dando compra, né, nas aéreas. O Stop ATR em modo venda está aqui em 21,78, tá? É um ponto importante então para o papel ganhar, para aí sim colocar todas as minhas médias alinhadas e também esse indicador, que é um indicador que vocês sabem que eu gosto bastante por indicar a força que o mercado tem de romper novos topos e utilizar inclusive volatilidade para colocar na fórmula, né, a volatilidade do gráfico para depois ir tentando conduzir a operação e subindo, digamos, essa resistência ou suporte. A máxima do papel hoje foi bem próximo lá, tá? Mas ainda não conseguiu ganhar o Stop ATR, tá? Para transformá-lo em modo compra. Para quem não considera o Stop ATR, não gosta, acha que é bobeira, prefere utilizá-lo só em caso, né? Ou nem utilizá-lo, ou só em caso realmente de que o papel já andou a seu favor, não utilizar ele como uma resistência ou um suporte, até poderia ter feito uma entrada acima da máxima de hoje no papel, já que foi um candle que segurou legal na média de 8 períodos, eu estou com todas as minhas médias alinhadas. A gente teve um volume legal na sexta-feira no papel. Para quem gosta de fazer aquelas operações do gráfico diário de apenas um candle, a gente tinha a distância entre o ponto de entrada para um stop na casa de 9%, caro, né, porque o papel está muito volátil, mas a distância até o último topo de 17%. Então tem algumas informações aqui do papel que são interessantes, que até indicam, né, um movimento de alta. Eu prefiro, como o papel está muito enrolado, a gente sabe que o setor aéreo está sofrendo bastante, eu prefiro deixar todos os meus indicadores alinhados para aí sim pensar numa compra que eu considero mais segura para o papel, tá? Para quem está posicionado, a gente tem alguns suportes mais imediatos agora. O primeiro é o último fundinho que ele fez aqui no dia 9 também, mínima lá nos 19,50, tá? Na verdade foi 19,53, mas por estar muito próximo dos 50, o ideal é que o papel não feche abaixo dos 19,50, seria um primeiro patamar para quem está posicionado, que deveria ficar atento caso o mercado venha trabalhar abaixo dessa faixa, tá? E aí, se realmente perder os 19,50, a gente tem um outro fundinho, digamos assim, aqui aí lá do começo de julho, dia 3, lá próximo dos 18,50, mais R$1 para baixo, tá? Então são dois patamares que eu não gostaria de ver sendo perdidos para continuar acreditando no movimento mais forte no curto prazo para Gol, tá bom? Vamos lá. Falar de BID 4. Teve até perguntas aqui do fracionário. Eu vou falar só do papel cheio, tá? Porque a análise é basicamente a mesma, tá? Muda um pouquinho a questão às vezes um pouquinho de volatilidade, o spread que tem na compra e na venda, mas a análise é a mesma. Então vamos falar de BID, tá? BID, papel que eu já tinha até comentado, né? Que fez um movimento muito forte aqui. Deixa eu ver aqui. John está perguntando, depois dessa que passou nessa pandemia, já deixo algum em stop, se chega de cai de novo. Melhor garantir lucro na mão e compra mais barato na queda. Pode ser, John. Depende muito de como você encara o mercado, né? A única coisa que eu falo, né? Se você está comprando durante a queda, você tem que saber até onde você aguenta ficar fazendo preço médio, se for o caso, tá? Sempre isso que eu digo, para tomar cuidado com essas compras, principalmente de curto prazo, né? Comprar assim sem stop no curto prazo durante a queda eu acho muito perigoso. Agora, se for uma compra para tentar segurar, não se preocupar, papéis bons e ter aquela maneira correta de fazer um preço médio, eu não vejo problema nenhum, tá? Vamos lá. BID 4. Papel que fez então um candle bonito de alta na última sexta-feira e hoje fez aquele que a gente chama de piercing pattern, né? Um papel que abre acima da máxima e fecha aí com pelo menos abaixo de 50%, né, do candle anterior. É um padrão geralmente de reversão, de curtíssimo prazo, entenda. Quando eu falo que é um padrão de reversão,
é um padrão que indica que, se acionado, pode levar o mercado a um movimento de queda, mas se ele vai reverter tendência é outra história, não é isso que eu estou dizendo. O papel está em tendência forte de alta, tá? Primeiro patamar que eu não gostaria de ver sendo perdido é a mínima de sexta-feira, já que foi um candle muito forte de alta, com corpo real grande, pouca sombra para cima e para baixo. Então eu não gostaria de ver o papel vindo para baixo dos 15,80, fechando abaixo dos 15,80, já poderia começar a ficar meio estranho. Perdendo os 15,80, a gente tem um outro fundinho aqui, próximo dos R$15, que também já seria legal que o papel não perdesse. Se ele perder esses dois patamares, no curto prazo já pode começar a ficar um pouquinho estranho, digamos assim, tá? Mas eu vejo como um ponto ainda mais importante a região lá dos 13,80, que foi um topo que o papel demorou para conseguir ganhar, era junto com a região de gap lá de trás de março, e se ele voltar, aqui eu vejo como o suporte mais importante para o papel no curto prazo, os 13,80. De qualquer maneira, para que, se alguém está bem posicionado, teria que aguentar uma queda aí de mais de 16%. Aí vai para cada um de vocês, como vocês gostam de encarar as suas carteiras, né? Eu, se eu tivesse bem posicionado no curtíssimo prazo, já estaria trabalhando com um stop abaixo da mínima de sexta-feira, do dia 10, tá? Abaixo aí dos 15,80, eu provavelmente já entregaria se eu tivesse feito uma compra interessante no papel, tá bom? É como eu gosto de conduzir. Eu vi alguns possíveis pontos de compra aqui quando o papel estava trabalhando próximo às médias, teve algumas movimentações com um volume interessante, e hoje não tem como. Para mim, do jeito que eu conduzo, o meu stop fatalmente estaria abaixo da mínima de sexta-feira, tá bom? Já falamos então de BID, HGTX, Ering, vamos lá, HGTX3. A HGTX fez um candle muito interessante na sexta-feira, tá? Partindo da média de 8 períodos. A gente tem a média de 21 também tentando cruzar agora a média de 200 para cima, tá? Mostrando força compradora do papel. Grande questão a gente tem um topo muito importante, uma região de resistência lá próximo dos R$17, 17,07, se a gente pegar pela última máxima, né? A máxima do papel hoje foi lá nos 16,90, então ainda não conseguiu romper. Onde que está o stop ATR? Também virou para modo compra, tá? Ou seja, eu até posso pensar numa compra, tá? Nesse papel dentro do meu tipo de estratégia. Já poderia até ter feito uma compra, que hoje realmente eu preferi ficar de fora de compras, dada essa volta mais pesada do mercado. Mas, por exemplo, era até possível para quem aposta que o papel possa romper, né, os 17, 10, 17 reais, uma compra acima da máxima de hoje, tá? Pela minha estratégia daria para ter feito uma compra acima da máxima de hoje e com o stop abaixo do stop ATR dos 14,52, daria um stop grande, 12%, ou seja, para quem pensa em fazer algum tipo de entrada, meia mão, né? Mas é uma entrada que corre sim um pouquinho mais de risco, já que a gente ainda não conseguiu romper essa resistência importante dos 17 reais, tá? Enfim, de qualquer maneira, as médias começaram a inclinar, tá ficando interessante. De repente, uma entrada ainda mais interessante, o papel voltando para testar a região das médias, as proximidades da região dos 15 reais. Caso volte a subir a partir de lá com volume legal, possa gerar uma entrada até mais barata, mais interessante, tá? É um papel que vale a pena ficar de olho. Estou gostando da movimentação. Caso ele venha perder stop ATR, ele pode começar a ficar numa zona mais lateral, esse papel, ou seja, começar ficar numa congestão, digamos, retangular, e aí é possível que volte a buscar os fundos lá próximo de 13,40, né, que também é uma região que o papel já brigou durante muito tempo, tá? Caso ele volte para aquela região, é o importante que não perca a região dos 13,40 para a gente acreditar que o papel deva continuar seu movimento de alta, tá? Caso contrário, ele pode ficar lateral ou retomar um movimento de queda mais importante, tá? Tem gente chegando ainda, bastante gente perguntando de Cogna, deixa eu ver se está na lista aqui, que daí não tá, mas hoje a gente coloca aqui depois também, tá dando tempo. Tem bastante gente querendo saber de Cogna. Boa noite, Amauri, tudo bem? Vamos lá. Falar agora um pouquinho de MIL3.
Gente, hoje foi um dia bem estranho para o mercado, né? Essa virada que ele teve ao longo do dia. 1003 fez uma movimentação muito interessante, ela produziu um rompimento e hoje, depois de um pullback até as médias da zona de rompimento, o papel na sexta-feira já deu uma movimentação interessante de alta, né? Que pode ter acionado compras no dia de hoje. Mas quem comprou, por exemplo, no dia de hoje já deve estar torcendo o nariz, já que o papel voltou fechando bem próximo de um possível ponto de entrada, né? Fechou com uma queda de 0,39%, tá? Mas tecnicamente a gente tinha uma compra acima da máxima de hoje sim no papel, dado que ele rompeu uma resistência importante, né, um tempinho atrás lá nos 4,72, voltou para testar aquela região junto com a média, fez um candle muito forte de alta no dia anterior, ou seja, fez o pullback e gerou uma nova entrada, tá? Ou seja, tecnicamente tem uma compra muito visível aqui, né, muito clara. Onde é que está o stop ATR desse papel? Lá nos 4,49, então se alguém fez algum tipo de entrada hoje, né, acima da máxima do dia de ontem, de sexta-feira, perdão, tem um stop abaixo dos 4,50, vai, digamos assim, que é ainda um stop caro, né, como eu digo para vocês, se considerar pelo stop ATR. De repente pode esperar ver se o papel volta um pouco e volta a subir com volume sem esticar tanto para gerar uma entrada um pouquinho mais barata. Mas eu tenho, apesar dessa volta de hoje, eu tenho boas perspectivas para o papel pela movimentação que ele está fazendo, né? Ele inclusive chegou a fechar já um gap que a gente tinha lá de março do papel, entre os dias 11 e 12 de março. Ele chegou a fechar hoje, tá? Mas sentiu também essa região de gap junto com o resto do mercado, que acabou voltando bastante, tá? Para quem está comprado então no papel, eu não gostaria de ver ele voltando para baixo da região dos 4,72 e também, como já disse, do stop ATR dos 4,49, tá bom? Se ele for continuar subindo, qual seria a próxima resistência? Eu não vou nem usar Fibonacci aqui por enquanto, eu vou ver por topos e fundos, ele conseguindo, né, ganhar essa região onde ele está agora, onde ele sentiu essa resistência. A próxima seria topinho aqui do dia 10 de março, lá perto dos 6,80, tá bom? Já falamos então de 1000, vamos falar então de BBSA 3. Ué, por quê? Por que não está carregando? Não entendi. BBSA 3. Será que deu alguma travada aqui no meu Profit? Não era para ele estar fazendo isso agora. Tá tudo normal. BBAS3, né? Por isso que eu não estou achando. Porque BBSA não tem. Por isso que estava dando erro. Falha minha. Eu jogando a culpa no Profit, eu estava digitando o código errado do papel. Então a Dani Della Fina pergunta se eu acho que BBSA3 vai andar com especulação de privatização. Todos os rumores de privatização em empresas públicas aqui no Brasil costumam trazer, pelo menos no curto prazo, bons movimentos, digamos assim, né? O setor de bancos está sofrendo um pouquinho mais, a gente vê agora, hoje como um todo voltou também. O Banco do Brasil está com todas as médias alinhadas, vai sentindo uma região de resistência mais importante que a gente tem aqui na casa dos 35,13. A gente tem um suporte mais importante dado por alguns testes aqui no final de junho e praticamente no começo de julho, lá nos 31,67, tá? Ou seja, a gente está no meio daquela briga, né? Numa congestão um pouquinho mais clara entre essas faixas, de 35,13 e 31,67. Eu prefiro, como vocês sabem, não fazer nada, né? No meio dessa bagunça, apesar das médias estarem inclinadas, tá? De repente o ideal para mim é esperar realmente o rompimento dos 35,13 e comprar no eventual pullback. Onde é que está o stop ATR do papel? Está em modo venda, né? Exatamente nos 34,82, ou seja, a gente tem então uma região de topos anteriores junto com o stop ATR em modo venda, oferecendo resistência ainda para o avanço dos preços, tá? A hora que a gente conseguir fechar acima dos 35,13, se não ficar muito esticado, eu posso até pensar numa compra, num pullback no papel, tá? E para quem está posicionado, o ideal, não tem outro patamar, né, para falar para vocês, o ideal é que não perca os 31,67, tá? Os 31,60, digamos assim, para o papel continuar mais interessante, tá? Essa é a principal região de suporte no curto prazo para Banco do Brasil, tá bom? De nada, Dani, de nada. Lavande, tudo bem? Vamos lá. P. Moura Neto perguntando de IVVB11. IVVB11. Opa.
besteira aqui, peraí. Vamos lá. IVVB11. A share aí do SP500. Tentou romper topo histórico hoje, né? Tentou romper um topo histórico. Mas está com dificuldade, né, de ganhar essa região. Deixa eu até ajustar aqui para as máximas lá de trás, que está tudo trabalhando muito próximo aqui. Mais uma vez ele tenta romper, fechar acima dessa região de briga, né, que a gente pode falar que são nos arredores dos R$184, tá? Tentou e voltou, né, hoje para dentro, meio que acompanhando a SP500 lá fora, um dia mais bagunçado. Aqui ainda fechou até melhor, né? Ele conseguindo se manter acima desse 184, a gente tem uma primeira resistência dada por Fibonacci, né, pela extensão de Fibonacci, aqui no 189,5 mais ou menos. E o importante, está bem claro para mim aqui no IVVB11, é que ele não deve perder o último fundo que ele fez na semana passada, lá na região do 178,3, 178,30. Se ele fechar abaixo de 178,30, o papel pode ficar um pouquinho mais complicado, mais enrolado, tá? Inclusive, né, a gente vê que se ele segurar no 178,30 numa eventual volta, o papel pode ficar numa congestãozinha lateral e pode, né, para quem gosta de comprar base de retângulo, de repente buscar alguma compra perto aí do 178,3, tá bom? Mas vamos ver, ele está tentando romper mais uma vez essa região. Importante que ele consiga dar andamento aí nesse rompimento e que vai testar as próximas resistências dadas por Fibo aí no 189,5, no 194 e quem sabe lá nos R$200, tá bom? Pedro pergunta de BPAN 4, Banco Pan, né? Vamos lá, BPAN 4. BPAN 4 também tentou chegar hoje próximo de uma região de resistência dada por uma região de topo anterior, nem chegou a testar lá, né, perto dos 10,47, deixou uma sombra. Agora está forte, né, o papel está forte, hoje fez um volume bem alto mesmo, deve estar entre um dos maiores volumes aí da história do papel, se não for o maior. Eu vou ver depois se teve algum fato relevante aí que possa ter chamado para isso. O papel fechou em forte alta, tá? Alta de 6,74%, chegou a subir bem mais ao longo do dia, né? Chegou a trabalhar com uma alta aí de 11% aproximadamente. É uma pena que, quando ele estava próximo às regiões da minha média de 8 períodos, por exemplo, ele não chegou a ter um volume legal para a gente tentar antecipar uma entrada. Agora, com esse volumão que ele fez, ainda não tendo rompido, né, a região dos 10,47, o ideal realmente é que rompa os 10,47, já testou lá pelo menos uma vez, né, se a gente considerar por fechamento até mais baixo, a gente chegou bem próximo, né, do último fechamento mais alto do papel, que foi aqui do dia 24, fechamento na casa dos 10,05, a gente fechou em 9,98, para quem não gosta de considerar sombra, né? O que eu faria nesse papel agora, se eu estando de fora, né? Esperaria realmente confirmar o rompimento para comprar o pullback, para comprar uma correção, tá? Stop ATR para ele, tá em modo compra lá nos 8,70, é capaz que já suba um pouquinho hoje, por ter feito praticamente um novo topo, tá? Para quem está posicionado e não considera o Stop ATR, eu vejo um fundo mais claro aqui abaixo dos 8,70, bem próximo do Stop ATR também, ou seja, Stop ATR está bem próximo do último fundo mais importante aqui do final de junho e começo de julho, tá? Então quem está com esse papel, ideal é que ele não volte para baixo dos 8,70, porque aí pode entrar naquela situação que ninguém gosta, tá bom? Vamos lá, falamos já de BPAN. Silvano André perguntando de Banrisul, BRSR6. Vamos lá. Banrisul, eu consigo até desenhar aqui um triângulo, né, no papel. Acho que eu já tinha falado desse triângulo recentemente ou não, deixa eu ver. Enfim, a gente pode estar tentando, a gente está tentando, né, usar esse gerundismo aqui que a gente traz do inglês, que é absurdo. A gente está tentando romper uma linha de tendência de baixa, a gente pode até estar vendo um triângulo, dependendo de como você traçar, um triângulo de alta, ou um triângulo de alta não, um triângulo de baixa, ou uma tentativa de triângulo simétrico também, o papel pode estar querendo romper. Deixa eu desenhar as duas linhas para
quem acompanhar depois tentar ver o que prefere escolher, tanto faz do jeito que está aqui. Ele fechou acima de uma possível linha de rompimento de triângulo hoje, tá? Mas deixou uma sombra superior que pode atrapalhar um pouquinho, né, digamos assim, o desenvolvimento desse rompimento. O fato é que se ele conseguir ganhar o topo anterior aqui da região que ele testou hoje, né, então a gente pode trazer para a máxima de hoje, se ele conseguir fechar acima dos 14,86, ele vai confirmar o rompimento de um triângulo e vai confirmar um pivôzinho de alta também, e as coisas começam a ficar mais interessantes para o papel. Ele conseguindo então ir para cima dos 14,86, eu gostaria que ele não voltasse para baixo da região de suporte aí dada pela semana passada, lá dos 14,10 mais ou menos, tá? Se ele voltar para baixo dos 14,10, pode começar a ficar estranho. Mas ele indo para cima dos 14,90, vamos arredondar, eu acho que o papel pode desenvolver um movimento interessante sim, tá bom? A ficar de olho aí, vamos ver o que pode acontecer, tá? Margarida pergunta de Abev. Eu sabia que alguém ia perguntar desse papel, né? Que ele fez um movimento horroroso hoje, né? Infelizmente. Papel que vinha trabalhando dentro, né, de uma linha de tendência de alta, que eu já vinha falando para vocês, né? Uma possível pá de ventilador. E papel no dia de hoje abriu, né? Dando indícios que poderia romper uma resistência lá dos 14,83. Ele abriu um pouquinho acima disso. E aí amassaram o papel ao longo do dia, né? O papel fechou numa queda aí de 5,72% com volume alto, passando para baixo da linha de tendência de alta, né? Da primeira linha de tendência de alta que a gente tinha desenhado, passando para baixo da média de 21 períodos, ou seja, entrou nessa região de resistência uma pressão de venda muito forte no papel, tá? Inclusive ele já veio fechar abaixo de uma primeira região de suporte lá perto dos R$14, né? Ele fechou exatamente em cima dos R$14. Ele perdendo essa faixa que o papel está agora, ele deve testar o próximo fundo que está lá nos 13,40, tá? A gente tem uma segunda linha de tendência de alta mais longa que hoje está passando lá próximo dos 13,30, tá? O ideal é que ele não perca então também essa linha de tendência de alta mais antiga, digamos assim, com menor inclinação, para o papel continuar mais interessante, porque se ele perder essa outra linha de tendência de alta, ele possivelmente vai perder também a média de 200 períodos, vai perder uma série de regiões de fundos importantes, e aí o papel pode começar a ficar mais complicado, tá? Então cuidado para quem está no papel, a gente tem uma série de suportes aí que é interessante que o papel não perca para continuar mais interessante. Mas não foi legal, essa movimentação de hoje aí, por exemplo, me tira pelo menos no curtíssimo prazo alguma cara de entrada, né? Eu só iria pensar realmente numa entrada agora, se o papel corrigir até próximo à média de 200 e essa outra linha de tendência de alta que eu comentei, e gerar algum sinal de compra interessante com volume legal, tá? Caso contrário, eu esperaria realmente ele romper os R$15 para tentar comprar dentro aí de algum pullback, tá? Estou falando com vocês aqui, tendo que coçar meu cachorro aqui que está querendo atenção, né? Porque além da minha filha, eu tenho esse meu primogênito de quase 14 anos aqui, que está me cutucando aqui para ganhar atenção. Então tá certo, vamos lá. Bora. Falar agora, Ivone perguntando de BRML3. BRML3. Vamos lá, papel que tinha tentado romper, né, uma região de resistência aqui de trás, dado por algumas máximas aqui nessa faixa dos R$11. Chegou a romper, digamos assim, hoje fez um engolfo de baixa feio também, voltando para baixo dessa região de resistência, ou seja, ela não funcionou como suporte logo de cara. A gente não teve um volume tão alto, mas foi uma sinalização feia. Ponto positivo para o papel, aqui a gente está com as médias agora todas alinhadas para uma tendência de alta, tá? Se ele voltar rapidamente com volume para cima dos 11,04, pode até gerar um sinal interessante de compra, tá? Stop ATR desse papel está lá embaixo nos 10,31, então vou ficar de olho, porque ele pode estar num ponto interessante de compra, até para mim, com as médias agora alinhando. Se ele conseguir voltar então para cima dos 11,04 com um sinal legal, até dá para pensar numa entrada, tá? Em Brasil Malls. Mas pela movimentação de hoje, foi feia, né? Não ficou legal.
e eu não gostaria que o papel voltasse agora, para continuar acreditando numa alta no curto prazo, para baixo. Primeiro no suporte aqui dos 10,20, tá? Que foi o último fundinho que o papel fez. E se perder os 10,20, ele tem um outro suporte ainda mais importante, com dois testes. Primeiro lá no finalzinho de maio e outro em junho, também no final de junho, lá na faixa dos 9,50, 9,40 aproximadamente, tá bom? Vamos lá, o Stevenson Carvalho perguntando de B3, SA3. O papel pode estar marcando hoje um pequeno topo duplo, tá? Ou seja, ele tentou romper uma região importante aqui dos 60,45, que para quem já está acompanhando aqui faz um tempinho, era a extensão de 100% no pivôzão de alta que eu tinha desenhado lá de trás, tá? Ele cumpriu então sua meta de 100%, ameaçou perder essa região aqui no dia 9, né, de julho. Já no dia seguinte ele deu indício uma retomada do movimento comprador, e hoje ele bateu lá e voltou de novo para baixo de 60,45. A perda então dessa mínima pode caracterizar um pequeno topo duplo, né, bem próximo um do outro aqui, e dar um sinal de reversão de curtíssimo prazo. Caso realmente se acione esse topo duplo, pelo papel estar segurando justamente nessa região de 100% da extensão de Fibo, eu acredito que ele possa vir testar a última projeção que a gente tinha feito, né, a projeção anterior, que está lá no 55,65, que também é uma região de suporte, já teve alguns fundos nessa região. Então, caso o papel realmente perca aqui a mínima de hoje, por exemplo, eu acredito que ele possa fazer um movimentozinho de correção no curtíssimo prazo, mas nada que ainda mude a tendência mais longa dele. Se ele começar aí sim perder essa região do 55,65, passar para baixo da média de 21 períodos, que hoje fechou lá em R$ 55,07, aí pode começar a ficar um pouquinho mais complicada também essa alta de curtíssimo prazo para o papel. Mas por enquanto, se eu tivesse, por exemplo, comprado, eu já estaria me protegendo ainda mais com esse sinal de topo duplo onde ele está. Eu possivelmente já colocaria o meu stop abaixo da mínima de hoje, né, por estar indicando então um acionamento de um topinho duplo. Pode entrar muito vendedor abrindo operações, apostando na queda, pelo menos uma correção de curto prazo para o papel, tá bom? Vamos lá, da nossa lista que estava montada, tem mais 2 papéis, eu estou adicionando aí para vocês o Cogna, né, que bastante gente perguntou, e se der tempo eu falo de mais algum aqui também, tá? Primeiro, Rony perguntou de LWSA3, local web. Vamos lá. Local web está interessante, essa queda de hoje ainda não me deixa, digamos assim, mal-humorado. Eu vi uma entrada bem interessante para o papel aqui, dentro das minhas estratégias. Aqui, ó, no dia 9 mesmo, ele gerou uma entrada interessante quando rompeu a máxima do dia anterior, que foi uma entrada assim, um rompimento de inside candle com volume legal, inclusive, tá? Onde estaria a minha proteção do papel hoje caso eu tivesse feito essa entrada? Tecnicamente, para mim era perfeita. Abaixo da mínima do dia 10, já que teve na sexta-feira, o candle de sexta-feira teve a sua máxima rompida hoje, né? E a mínima já está abaixo, já está acima, perdão, do possível ponto de entrada, né, de onde eu estou vendo aqui. Então, no curtíssimo prazo, eu já não deixaria o papel voltar para baixo da mínima aqui dos 46,93. Para quem pensa no papel num prazo mais longo, o ideal é que ele não perca o último fundo, dado justamente por esse conjunto aqui que fez o inside candle que eu falei para vocês que poderia ter gerado uma entrada. Então, interessante para quem pensa no papel para um prazo maior é que ele não perca a mínima aqui dos 43,80, tá? Se ele perder os 43,80, ele pode entrar aí numa tendência indefinida, ou dependendo de como ele perder essa região, até fazer um pivôzinho de baixa. Então, o principal suporte no curtíssimo prazo do papel está aí nos 43,80, tá bom? Nilson, já falei de Via Varejo quando eu estava falando da minha carteira hoje, tá? Que ela indica uma possível correção. Assiste depois ou a gravação no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, quando acabar aqui. Lá tenho falando logo no começo do vídeo,
falando de Via Varejo, tá? Que eu já estou protegendo a minha operação abaixo da mínima de sexta-feira, que ficou um centavo abaixo da mínima de hoje, tá? Já falamos, aí a Celine perguntando de BCFF11, vamos lá, fundo imobiliário, tá trabalhando totalmente lateral, né? Esse fundo imobiliário marcou como resistência essa região aqui dos 91,10, tá? A gente já teve vários testes lá próximos, a gente está ainda em tendência de alta com as médias alinhadas, a gente já começa a ter uma região de suporte bem marcada também aqui próximo dos 88,70, tá? Mas ainda não é a principal, a gente tem uma mais lá embaixo, aqui abaixo da mínima do dia 12, quando o papel teve bastante volatilidade, lá nos 85,60 mais ou menos, tá? Para quem está posicionado e quer também de repente tentar especular no curto prazo aqui em cima de BCFF11, o interessante é que ele não perca então primeiro esse fundo mais claro que eu tenho aqui perto dos 88,70, e se perder os 88,70 a gente tem um espaço grande de queda, mais importante que não perca também os 85,60, né? Se bem que se for perder os 85,60 a gente já vai trabalhar também abaixo aqui da média de 200 períodos, que está lá nos 87,80 mais ou menos, e aí já pode azedar bastante também a situação para o papel, tá? Então é bom tomar bastante cuidado aí quem estiver posicionado, se estiver pensando no curto prazo, tá? Para um fundo imobiliário. Mas vocês sabem qual é a minha visão para fundo imobiliário, tá? Eu acredito que ele possa voltar a ganhar força se fechar acima dos 91,10 e se conseguir ganhar a máxima que ele fez já nessa retomada de alta aqui em junho, a máxima de junho que ficou aqui na casa dos 92,17, tá? Importante que ele volte para cima dessas regiões para a gente voltar a acreditar numa alta mais interessante, tá bom? E gente, ó, vamos entrar já na reta final, então eu vou falar do último papel que eu tinha prometido aqui, que é Cogna, tá? E aí eu sei que tem bastante gente perguntando outros papéis ainda, mas não tive como pegar todos, peço desculpa a vocês, mas hoje pelo menos eu consegui comentar vários papéis, né? Gabriel, os fundos imobiliários para mim acabaram voltando muito mais rápido do que eu esperava, né? Eu acabei não trabalhando, eu prefiro fundos imobiliários, eu não gosto de fazer trade, carteiras de curto prazo, eu acho que eles são mais interessantes para fundo imobiliário, justamente para posição, para algo mais, para você segurar. Aí você tem que fazer a conta de quanto cada fundo imobiliário está te pagando de yield real, yield on cost, né? Quanto que ele te paga em cima do que você comprou, para ficar um pouco mais interessante, tá? Eu gosto de passar essa visão para vocês de fundo imobiliário, do que eu acredito que possa acontecer com cada fundo imobiliário, mas eu não gosto, vocês não vão me ver na carteira de curto prazo dando sugestão de compra e venda de fundo imobiliário. Eu simplesmente vou, o pessoal falando de Conga agora, né? Fundo imobiliário simplesmente eu prefiro ver pelos fundamentos mesmo para pensar em fazer algum tipo de entrada, tá? Dito isso, eles já recuperaram bastante e estão passando por um momento meio estranho de novo agora, no momento em que o Bovespa está tentando ficar acima dos 100 mil pontos, tá? Falar de Cogna. Cogna não muda muito do que eu tinha falado, fez um volume muito alto, ó, falta um minuto para cair, então vou ter que acelerar aqui o nosso encerramento, tá? Cogna, se eu tivesse posicionado ainda, né, eu acabei saindo cedo do papel, meu stop ainda estaria abaixo da mínima de sexta, lá abaixo do 7,85, tá? Acho que o papel ainda tem espaço para subir sim. Se perdeu o último fundo dele mais importante, foi justamente onde eu estopei mais ou menos, lá perto do 7,32. O interessante é que não perca o 7,32 para continuar no curto prazo com uma cara ainda mais de alta, tá bom? Mas se eu tivesse posicionado nela ainda, eu acabei, né, antecipando o stop por causa do volume que o papel fez aqui no dia 6, né? Eu estaria com o stop agora abaixo da mínima desse candle de força que fez no dia 10, tá bom? Gente, é isso, vou encerrando por hoje, agradeço aí a participação de vocês. Lembrando que então amanhã a gente está de volta com o nosso Morning Call a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Valeu, gente, boa noite, bom descanso e até amanhã. Fui!